Muito bom dia, bem-vindos aqui a essa manhã na Expo Zibran. Muita gente, 60 mil pessoas passando por aqui. É um prazer abrir esse último dia aqui com vocês para discutir um tema tão importante quanto a aplicação de royalties da mineração. E eu sou Sérgio Andrade, da Agenda Pública, a organização que, ao lado do IBRAM, do Ministério de Minas e Energia, organiza, né, o prêmio Municípios Mineradores. Mas hoje eu estou aqui num papel muito especial, né, com o papel de conselheiro, né, do CITIC, que é o Conselho Nacional de Transparência e Combate à Corrupção, para discutir com três craques, né, três pessoas que pensam a aplicação dos royalties, pensam a fiscalização dos royalties e como nós vamos discutir aqui sob diferentes perspectivas a questão de capacidade institucional, né, dos municípios. Nós vamos discutir a efetividade do gasto, como esse gasto vem sendo aplicado e também a repartição dos benefícios, né, como nós podemos pensar essa questão dos municípios diretamente impactados, os municípios afetados. É uma questão que sempre, na mineração, é um desafio e, recentemente, a mudança traz aí uma questão interessante para nós, permite, né, que outros municípios tenham acesso também aos royalties. E é claro, né, nós não podemos falar sobre aplicação de royalties, nós não podemos falar sobre arrecadação sem discutir papel de estados e municípios, ou melhor, papel do Estado e dos estados e da União. A nossa conversa hoje não é apenas sobre números, mas nós vamos discutir boas práticas, né? Como é que nós podemos enxergar que tipo de inovações regulatórias, que tipo de inovações tecnológicas podemos encontrar para que exista boa aplicação, nós consigamos melhorar a nossa capacidade de fazer, de fato, que esses recursos cheguem a quem mais precisa nos municípios e que essa provocação, né, de construção de legados, construir desenvolvimento, seja realmente alcançada com a boa aplicação, a boa governança em torno dos recursos da CEFEM. Mas, para isso, quem melhor do que nossos três convidados aqui para nos ajudar a pensar essa questão? E eu estou aqui hoje com o Fábio Giusti Brito, que é do CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral, do MME, ou melhor, do MCTIC, quase, né, na área de fronteira. Rafael Leão, do IPEA, pesquisador do IPEA. Sérgio Fleury, meu xará, ali do TCU, Tribunal de Contas da União. E nós temos uma manhã aqui com vários insights e, principalmente, achados que nos permitem entender melhor essa questão que é a aplicação de royalties e a arrecadação. Eu queria começar, então, com o Fábio, né? Fábio, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos e todas. Me ouvem? Sim. Bom dia a todos e todas. Agradeço pela introdução e quero começar, já que fui devidamente apresentado, quero começar agradecendo ao IBRAM pela oportunidade de compartilhar, não só com essa mesa especializada no tema, né, a mesa que está envolvida diretamente com esse tema, e com essa plateia, um pouco dos resultados e da metodologia da nossa pesquisa que desenvolvemos no CETEM nos últimos 4 anos, dedicada a um olhar sobre a governança dos royalties, da mineração, da CEFEM, especialmente o aspecto da transparência, né? E eu queria ressaltar uma característica específica da CEFEM, muito específica da CEFEM, que dá o tom da importância do tratamento responsável, né, e transparente dessa receita, visto que todas as receitas públicas devem ser tratadas com responsabilidade e transparência. Isso é óbvio, um tanto quanto óbvio, mas a CEFEM tem uma característica específica que traz uma importância diferenciada nela, que é o fato dela ser uma renda gerada a partir de um bem não renovável. Então, se ela é uma renda e uma receita pública gerada a partir de um bem não renovável, significa que ela tem uma dupla responsabilidade. Ela tem que ser pensada e planejada com responsabilidade intergeracional, porque ela tem a necessidade de dar conta hoje das demandas sociais, sobretudo dos municípios, onde se instala a mineração. Então, esses municípios têm demandas urgentes sociais, em especial municípios de pequeno porte, pequenos municípios, distantes de grandes centros urbanos, e tem demandas hoje que a CEFEM precisa dar conta de atender essas demandas. Mas, por ser uma receita gerada sobre um bem que tem
tempo determinado para acabar, ela precisa também ser pensada de maneira a atender os interesses e as demandas das próximas gerações. Gerações essas que não vão dispor, possivelmente, desses recursos naturais para ser explorado, ou podem dispor deles em outras condições de troca desfavoráveis, de modo que as economias desses municípios e, inclusive, a economia fiscal desses municípios seja impactada. Então, a CEFEM precisa ser pensada com essa perspectiva intergeracional. Esse é o meu argumento, porque um tratamento especial, por assim dizer, uma pesquisa específica para estudar a CEFEM diretamente e não outros tributos vinculados à mineração. Muito embora essa também faça parte da nossa pesquisa, os resultados que eu vou apresentar aqui hoje são especificamente relativos à CEFEM, né? E aí a nossa pesquisa ela selecionou 30 municípios, os 30 municípios mineradores que mais recebem CEFEM no período recente de 2017 até o presente momento, até 2024. Essa seleção dos 30 municípios não foi cabalística, foi estatística, visto que esses municípios eles concentram entre 87% e 90%, dependendo do ano, da arrecadação dos royalties da mineração, ou seja, da CEFEM, dos municípios. Então, é uma amostra muito representativa. Por isso, a escolha dessa amostra dos 30 municípios. Fábio, eu vou te interromper um pouquinho, só pedir para a técnica projetar a sua apresentação. Sim, não, já está aqui. Eu vou começar. Pronto. Já está aqui. Então, eu vou começar apresentando um pouco dos dados, dos resultados e da metodologia da nossa pesquisa a partir de uma fonte de dados que talvez é uma das principais que a gente tem utilizado, que são os dados da ANM. A partir dos dados da Agência de Mineração, nós fizemos a seleção desses municípios. Então, com base nesses dados, fomos olhar quem foram os municípios que mais arrecadaram nesse período e fizemos a seleção deles. Então, eu vou apresentar um quadro geral do cenário, já que eu sou o primeiro da fala, um quadro geral da arrecadação da CEFEM hoje no Brasil. Então, a gente tem aí, no período de 2006 a 2024, 43 bi de arrecadação da CEFEM, arrecadação direta. Desse valor, hoje, a partir de 2017, né, com a mudança da lei 14.540, ele passa a 60% desse valor a ser distribuído aos municípios. Então, eles são hoje quem tem a maior fatia desse recolhimento, são os municípios. E existe também, esses dados mostram para a gente uma concentração espacial. Tem uma lógica geográfica um tanto quanto óbvia, dado a questão da rigidez locacional da mineração. Então, a gente tem os dois principais estados mineradores do Brasil, Minas Gerais e Pará. E quando você olha os municípios, você vai ver que a concentração da arrecadação nesse período recente está justamente em 2 municípios do Pará, Parauapebas e Canaã dos Carajás, que são fronteiras da exploração da indústria extrativa mineral, né? Um outro dado interessante desse quadro da ANM é mostrando o ferro, a importância do minério de ferro. É o minério de ferro responsável por cerca de 80% da arrecadação da CEFEM. Então, essa commodity é quem carrega a arrecadação da CEFEM no Brasil. Então, esse é um outro dado interessante que a gente observou na ANM, com esses dados da ANM, e, a partir disso, fomos olhar o impacto dessas receitas, né, nos orçamentos, vou mostrar alguns dados sobre isso, mas também fomos olhar, esse dado que eu estou apresentando agora mostra o potencial de ampliação dessa arrecadação, porque está cotejando aí os dados sobre valor arrecadado no período, ficou um pouco fora da formatação ali, mas é de 2006 aí até 2024, e o valor de autuação da ANM. Isso significa que existe um potencial maior. Então, em amarelo aí é a autuação. Você vê que em alguns anos tem mais valor de autuação do que valor de arrecadação propriamente. Isso mostra o potencial de aumento ainda dessa arrecadação nos municípios, resolvidas algumas questões jurídicas e administrativas, então tem um potencial muito grande ainda para ampliação da arrecadação. E, ao olhar para esses municípios, então, veja, é uma receita que passa a compor o orçamento desses municípios de maneira muito significativa. E a gente está falando principalmente de municípios de pequeno porte, muitos municípios de pequeno porte que passam a ter uma receita, um aumento da receita significativo. O que, a princípio, pode parecer uma notícia alvissareira, né? Olha, aumenta a renda municipal, os orçamentos municipais, só que cria um cenário de desafio na gestão desses recursos. Por quê? Esse dado mostra a participação da CEFEM nos orçamentos municipais. O que nos diz esse dado? Mostra que vários desses municípios criam uma certa dependência fiscal em relação à CEFEM. Quando você tem municípios que têm mais de 30%, 40%, alguns mais de 70% da receita vinculada à CEFEM, do orçamento anual vinculado à CEFEM, isso denota uma certa dependência fiscal dessa receita.
Então, portanto, como a gente falou, uma receita gerada sobre um bem finito precisa ser tratada com responsabilidade intergeracional, sobretudo nesses municípios. Você tem um aumento agora, hoje, da receita desses municípios, mas no futuro esse aumento, essa receita pode não se sustentar no tempo. Sobretudo porque a formação desse valor, né, do que é arrecadado, ele depende de fatores que estão alheios à administração municipal. A gente está falando das condições de troca no mercado, a gente está falando do preço da commodity, a gente está falando das condições cambiais, todos os aspectos alheios à administração municipal. Então, isso gera uma dificuldade, um desafio, e a gente foi olhar para esse desafio também na questão da previsão orçamentária. Porque, veja, a peça orçamentária que nós fomos analisar, nós analisamos desses municípios, desses 30 municípios, as peças orçamentárias, ou seja, as leis orçamentárias anuais entre 2017 e 2024, para todos os municípios. Evidentemente, aquelas que nós encontramos, porque esse quando a gente for falar de transparência, vocês vão entender que esse aspecto da transparência ainda está frágil, porque vários desses municípios não encontramos as leis orçamentárias ou as encontramos sem as informações necessárias. Então, mais um dado interessante sobre isso é a dificuldade de previsão. Muito embora a peça orçamentária seja, a natureza dela de previsão, então ela fixa as despesas para o próximo ano fiscal e ela determina a expectativa de receita. Essa expectativa nem sempre se realiza, mas um dado interessante para a CEFEM é que o erro, a margem de erro é muito alta entre expectativa e realização da receita. Então, nós cotejamos o dado de o que as LOAs previam para o ano e, no ano seguinte, o que se realizou como receita, o que o município, de fato, recebeu. Então, a gente viu dois cenários, um de subdimensionamento e um de superdimensionamento. E os dois cenários são bastante problemáticos do ponto de vista da gestão pública, da gestão orçamentária, porque quando você superdimensiona, que é o caso desses municípios, esses pontos que estão abaixo da linha pontilhada, é quando a LOA superdimensionou. Os municípios acreditavam que iam receber um valor mais alto. Ano que vem eu vou receber 10 milhões de CEFEM. E, em vários casos, esse valor foi 70% menor, 40% menor, 50% menor. Então, quando você tem uma receita dessa superdimensionada e ela se realiza aquém dessa expectativa, você tem um desafio na gestão que é dar conta de atender as demandas que você tinha planejado na sua peça orçamentária para essas receitas, né? Então, você planejou investir R$1 milhão da CEFEM na saúde e essa receita não se realizou. Então, essa é uma questão importante para a gestão. E a gente olha o tamanho da margem de erro, então, quão difícil é para as administrações municipais fazer essa previsão e, portanto, fazer essa gestão. E as receitas superdimensionadas, né, que, na verdade, quando subdimensionadas, que se espera receber menos e recebe mais, vão acabar levando uma dificuldade também na transparência, ainda maior na transparência, porque elas vão precisar ser tratadas como créditos adicionais, não vão estar presentes na previsão orçamentária inicial, e esses créditos adicionais são ainda menos transparentes a gestão deles. Então, é um problema também. O que pode parecer bom, você recebeu 100% a mais de CEFEM do que estava prevendo, mas e agora, do ponto de vista do planejamento e da transparência, como lidar com isso, né? Como essas administrações públicas lidam com isso? E eu vou mostrar uma síntese dos resultados da nossa pesquisa com a análise dessas LOAs. Essa pesquisa, nós buscamos fazer uma classificação por nível de transparência das administrações públicas em relação ao tratamento da CEFEM nas suas peças orçamentárias, na sua previsão orçamentária. E esse resultado da busca é o seguinte: em vários casos, as LOAs não foram encontradas. Então, a gente entra no portal da transparência do município, entra na Câmara Municipal e não encontrou as LOAs. Em outros casos, as LOAs foram encontradas, mas não tinham nenhuma informação sobre a CEFEM. Então, do ponto de vista da transparência da CEFEM, é transparência zero. Não tinha nenhuma informação sobre previsão de recebimento da CEFEM. Em outros casos, existe apenas a previsão de valor. Olha, a previsão de receber 10 milhões de reais de CEFEM no próximo ano fiscal. Mas, se essa previsão de valor terminar por aí, você não tiver, porque o que a gente buscou na LOA é um código específico vinculado àquela receita, enquanto receita, para que esse código possa ser rastreado nas despesas. Então, se você encontra uma previsão de receita, mas ela não tem um código específico que ele possa ser rastreado na previsão de despesa, você não tem como saber em que ele foi usado. O que a gente encontrou foi valores sem código atribuído ou valores com código atribuído referente a outras receitas. Recursos ordinários, a CEFEM está ali dentro. Então, você não consegue fazer a separação, né, de para onde está indo a CEFEM.
E em outros casos a gente encontra e eventualmente a gente encontra informações parciais. Por exemplo, você encontra LOAs que vão dizer, olha, então tem previsão de tantos milhões de reais para compra de equipamentos, mas não te diz qual a secretaria, por exemplo, qual a área de governo. Ou diz a área de governo, mas não diz a finalidade. Então, a gente classificou as LOAs e as administrações municipais segundo a transparência com esses critérios. Então, o nível de melhor transparência que nós encontramos foi quando a LOA tem a informação sobre a CEFEM, tem o código específico vinculado à CEFEM, e esse código específico, lá na frente, nas despesas, ele está vinculado a uma determinada secretaria e a um tipo de gasto. Então, você consegue ver, olha, então eles estão prevendo colocar 1 milhão da CEFEM para pagamento de material na saúde, na área de saúde, para compra de material na área de saúde. Então, esse sim é o maior nível de transparência. Muito embora, eu vou concluir, na minha conclusão, vou explicar isso, ainda está muito aquém da transparência pressuposta como uma transparência ampla e restrita, de modo que a legislação prevê. E eu vou, no final, na minha conclusão, explicar um pouco o porquê disso. Nossa, a gente formatou tudo. Bom, vou tentar traduzir esse dado desformatado. E é o seguinte, nós fizemos, na análise dessas LOAs, aquelas LOAs que tinham nível de transparência suficiente para entender para onde está sendo previsto o investimento da CEFEM, nós fomos avaliar para que áreas da administração pública esse investimento está sendo direcionado, né, segundo a previsão orçamentária desses municípios. E a gente agrupou essas áreas, essas seções orçamentárias para isso. Então, o que a gente mostra, você não estou conseguindo enxergar os dados, mas eu vou fazer a síntese desse gráfico, que é a seguinte. A área que recebe maior investimento da CEFEM é a área de infraestrutura, saneamento e habitação. Isso é um dado interessante, é um dado positivo, inclusive. Mas um dado que nos chamou a atenção nesses resultados é que as áreas de cultura, as áreas de diversificação econômica e industrialização e as áreas de desenvolvimento sustentável recebem muito pouco, áreas de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento científico, muito pouco ou nenhum investimento. Desenvolvimento científico e tecnológico, por exemplo, não encontramos nenhum investimento previsto nos 30 municípios analisados. E qual é a questão disso? Existe uma recomendação legal, é uma certa fragilidade desse instrumento legal, que é 13.540, porque ele só recomenda, que ele não determina, mas ele recomenda que 20%, pelo menos 20% da arrecadação da CEFEM seja direcionada para diversificação econômica, desenvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimento sustentável, para que, com motivos óbvios, pensando na questão intergeracional, redução da dependência fiscal e econômica em relação à mineração. Diversificação econômica, nesse caso, é um aspecto importantíssimo, para que esses municípios não se tornem dependentes fiscais e economicamente da mineração à luz do final dessa atividade, né, ou do arrefecimento dessa atividade. Então, os dados nos mostraram isso, que os municípios não, pelo menos do ponto de vista do planejamento, não caminham nessa direção. Os municípios que nós analisamos. E isso, e sobre a transparência, que é o aspecto central da nossa apresentação, por que a gente diz que ainda está muito aquém? Mesmo os municípios que apresentaram os dados da CEFEM, veja, foi preciso um esforço. Eu não sei se todos aqui já tiveram contato com uma lei orçamentária. Foi preciso um esforço metodológico, primeiro, para encontrar as leis orçamentárias, segundo, para depurar essas leis orçamentárias e entender as informações que estão colocadas ali e poder depurar isso. Então, isso significa já essa necessidade de um esforço metodológico e acadêmico, um grupo de pesquisadores dedicado a isso, mostra que não é exatamente acessível e claro, como prevê a legislação, que o acesso da informação tem que ser irrestrito e tem que ser claro e direto. Esse é um ponto. Então, a gente não conseguiu, mesmo nos melhores casos, a gente não conseguiu chegar nesse cenário. Cabe a observação aqui de que também, na atualização da pesquisa, observamos que os municípios estão se adequando. O que é, de certa maneira, esperado, um tempo para adequação institucional a determinados instrumentos legais. Né? Então, a lei de dezembro de 2017, você observou que em 2018, 19, 20 municípios ainda em dificuldade com isso, e a partir de 2020, 2021 para frente, os municípios começam a apresentar melhor apresentação desses resultados, então as LOAs apresentam melhor qualidade. Embora, mesmo as LOAs com melhor qualidade, do nosso ponto de vista, ainda estão muito aquém. Por quê? É necessário uma tradução daqueles dados, é necessário uma tabulação daquilo e um entendimento mínimo sobre contabilidade pública para que você entenda. Então, o cidadão médio não tem esse conhecimento, não tem essas ferramentas. Então, a gente entende que isso não
não fleta com a transparência irrestrita. E o outro aspecto é que o tempo todo a gente está falando aqui de previsão orçamentária e âmbito do planejamento. A importância de estudar o planejamento se dá também porque é nessa fase onde é possível uma participação pública maior, né? Na previsão orçamentária. Mas entendemos que uma transparência de ponta a ponta, nesse caso, só é possível com o mapeamento do que é previsto e depois a análise daquilo que foi executado no ano seguinte. E aí o desafio é muitíssimo maior, porque olhar o orçamento executado dos municípios, dos entes federativos municipais, é uma tarefa hercúlea. Quem já entrou no portal da transparência e se aventurou a procurar os documentos de prestação de contas municipais, é uma nota de empenho para cada tipo de compra. Se você compra uma cadeira, se você compra essa garrafa para o serviço público, é uma nota de empenho que tem nessa nota de empenho, nesse PDF, a informação da origem, né, daquele recurso. E ali, a partir daquele código, você pode identificar que foi a Cefem. Só que a gente está falando, vou dar alguns exemplos aqui de municípios que têm 18, 21, 25 mil notas de empenho num ano, para você abrir em PDF escaneado, que não te permite fazer uma busca adequada, que você tem que tabular isso para poder depurar, entender e cotejar só, foi planejado X e foi executado Y. Então a gente está um pouco distante ainda dessa realidade. Embora existam os portais de transparência, alguns municípios avançaram já em fazer uma síntese dos resultados da Cefem, desse portal de transparência, mas a gente ainda está muito aquém. E a pesquisa do CETEM, a nossa pesquisa, ela não é só exploratória, ela também é propositiva. Nós temos algumas medidas que, se nas perguntas eu tiver a possibilidade de falar, vão ser propostas para utilização de tecnologia da informação, por exemplo, facilitação do acesso a esses dados. Então, em linhas gerais, é isso. Esses são os resultados parciais da nossa pesquisa, uma pesquisa em curso ainda. E é isso, espero contribuir com esse debate. Esperamos nós contribuir com esse debate. O debate só começou, Fábio, vamos aquecer aqui ainda mais. Eu queria lembrar, antes de ouvir o Rafael Leão, que essa sessão tem perguntas, né? Então, por favor, tragam suas perguntas, porque nós queremos ouvir vocês. E, bem, o Rafael, aliás, o Fábio trouxe aqui uma questão que está na raiz, né, muitas vezes, das crises que a gente observa nos municípios, gerando várias demissões, que o recurso não foi suficiente para cobrir os gastos, né, obrigatórios, e superestimação de receitas, muitas vezes, está na raiz daquilo que a gente acompanha, muitas vezes, nos municípios. E essa importância da padronização, né, tanto dos planos de contas municipais e também do portal de transparência, como é que a gente identifica melhor informações de uma forma mais fácil. Queria chamar a atenção que o Rafael nos lembrou, ou melhor, o Fábio nos lembrou aqui, que o investimento principal acontece em infraestrutura, saneamento e educação, né? É uma informação. Habitação. Então, é informação importante aqui para a gente registrar para onde é que está indo parte do recurso mapeado. Mas, para seguir aqui com o debate, Rafael Leão, por favor, como é que podemos trabalhar de uma forma mais específica aqui essa questão de acompanhamento dos gastos da Cefem? Obrigado, Sérgio, pela apresentação. Parabéns, Fábio. Muito boa apresentação, boa pesquisa. Eu vou apresentar aqui, então, a contribuição do IPEA para esse debate dos royalties, tá? Em 2022, o Ministério de Minas e Energia solicitou ao IPEA que fizesse uma avaliação do impacto da Cefem nos municípios brasileiros. Essa demanda veio um tanto em aberto. Vou colocar meu cronômetro aqui. Essa demanda veio um pouco em aberto e coube ao IPEA definir o formato mais específico, mais concreto da pergunta e dar um encaminhamento apropriado para as respostas, né? Então, a pesquisa do IPEA, ela foi calcada em dois pontos centrais, tá? O primeiro deles é a circunscrição da pesquisa ao mundo das finanças públicas municipais. Então, o IPEA avaliou o impacto do recebimento desses royalties sobre as despesas públicas municipais e também sobre o esforço tributário local. Já daqui a pouco eu explico melhor o que significa esforço tributário local. E a segunda, então por isso o IPEA não avaliou questões assim de índice de desenvolvimento humano, índice de qualidade da educação ou índice de qualidade da saúde pública, tá? A gente
restringiu a pesquisa a avaliar o impacto financeiro e orçamentário nos municípios brasileiros. Bom, o segundo ponto da pesquisa, que foi talvez a grande contribuição do estudo para esse debate, é o entendimento de que a Cefem ela constitui um caso particular de uma questão mais ampla, tá? A Cefem nasceu na Constituição Federal e ela nasceu com mais 2 irmãos gêmeos, tá? Os royalties do petróleo e a Cefur. A Cefur quase ninguém conhece. Quando eu falo de Cefur, quase ninguém sabe do que eu estou falando. Que é a contribuição financeira pela utilização de recursos hídricos para fins energéticos. Então, são os royalties das hidrelétricas, tá? E não tem nada na lei que impeça o recebimento simultâneo dessas contribuições. Então, em 2021, 3.649 municípios receberam pelo menos uma dessas três compensações, sendo que quase 1/3 deles, 1.022 municípios, receberam combinação desses 3 royalties, né? Ou receberam os 3 simultaneamente, ou receberam contribuições 2 a 2. E isso, do ponto de vista da pesquisa de um trabalho econométrico, isso é muito importante. E eu vou explicar o porquê usando o mapa do Brasil, tá? Aqui eu coloquei marcado no mapa brasileiro as regiões que concentram os principais municípios recebedores dos royalties de cada uma das modalidades. Então, recursos hídricos tem uma concentração ali no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, a divisa onde passam os grandes rios brasileiros, né? Petróleo está ali na região litorânea do Sudeste. E minério, as 2 grandes províncias minerais, né, do Brasil, no Pará e em Minas Gerais. Claro, tem muitos outros municípios que recebem recursos também desses outros, mas aí está apenas aqueles que abocanham 80% dos respectivos royalties, tá? Então, isso que o Fábio acabou de falar, né, a concentração dos royalties é extremamente alta, né? 30 municípios em 2021, no caso dos royalties da mineração, abocanharam 80% dos recursos, 6,3 bi, tá? E por que isso é importante do ponto de vista da pesquisa de um trabalho econométrico? Porque todo o trabalho econométrico ele tem subjacente uma lógica de grupo de controle e grupo de tratamento. Eu não quero me alongar muito por essas questões técnicas, mas é basicamente a mesma lógica para entender o efeito de uma vacina, o efeito de um medicamento, a eficácia de um medicamento. Então, você tem um grupo de controle, você tem um grupo de tratamento. No caso aqui, o grupo de tratamento são os municípios que recebem os royalties, o grupo de controle são os que não recebem. Então, você coloca diversas variáveis no modelo econométrico e você tenta isolar o efeito líquido do impacto do tratamento, que no caso é o recebimento dos royalties, sobre as variáveis de interesse, que eram as despesas públicas ou o esforço tributário, que eu já explico o que é. Suponha que a gente estivesse fazendo um trabalho exclusivamente sobre a Cefem, não levando em consideração que existem outros municípios no Brasil que recebem royalties gêmeos, que eu chamei agora há pouco os royalties gêmeos da mineração. É como se no meu grupo de controle eu tivesse municípios, trazendo de volta aqui a metáfora da vacina, eu tivesse no meu grupo de controle indivíduos recebendo vacinas alternativas. E aí a minha tentativa de entender o impacto do meu medicamento, da minha vacina, ficaria comprometido, porque no grupo de controle existe uma contaminação, uma poluição do grupo de controle. Isso faz toda a diferença, porque grupos de controle e grupos de tratamento mal definidos no trabalho econométrico podem gerar inconsistência nas estimações, viés, então os números podem simplesmente ficar não confiáveis, tá? Pois bem, a avaliação de impacto, então, como eu havia dito, ela ficou restrita ao mundo das finanças públicas. Nós avaliamos o impacto do recebimento integrado e simultâneo dos 3 tipos de royalties sobre as despesas com funcionalismo público. Foi óbvia a escolha dessa rubrica, porque a lei ela veda a aplicação dos royalties com gasto com o funcionalismo público, contratação de pessoal, aumento de salários e tal. Saúde e educação, porque o Constituinte, na década de 80, atribuiu aos municípios brasileiros uma carga de responsabilidade extremamente elevada nessas 2 áreas, né? Saúde e educação no Brasil dependem
incrivelmente do que os municípios fazem, né? A União, ela estabelece diretrizes, transfere recursos, mas cabe aos municípios a destinação final e a condução da política de saúde e educação na ponta para a população. E investimentos, por conta disso que o Fábio colocou, o investimento é aquilo que conecta o município minerador, o petrolífero, ou o município que recebe royalties das hidrelétricas, é o que conecta esses municípios com o futuro. É o que pode prepará-los para o inevitável, né? Que é o esgotamento de uma mina, é o esgotamento de um poço de petróleo e, incrivelmente agora, talvez o esgotamento de rios, né? Coisa que a gente não imaginava até poucos anos atrás. Então, o investimento ele cria a ponte para o futuro para esses municípios. E, finalmente, a gente avaliou também o esforço tributário municipal a partir do recebimento dos royalties, né? E por que isso? Porque a literatura aponta que, isso não apenas no Brasil, mas no mundo, municípios que recebem grandes somas do governo central ou do governo federal estão propensos a fazer um certo agrado tributário para a população. Então, no Brasil, isso se materializaria como? Descontos de IPTU, desconto do ITBI, uma redução da alíquota do ISS ou, eventualmente, um desconto integral desses tributos, né? Então, nós também avaliamos esses impactos. Aqui eu vou apresentar os resultados econométricos. Nós fizemos um modelo de efeitos fixos com variável instrumental. Se alguém me perguntar isso aqui no palco, eu vou pedir para me procurar no cafezinho, porque esse assunto seria um massacre para a plateia, seria muito chato falar disso. Mas nós montamos um banco de dados que percorre os anos de 2008 a 2021. Nós usamos basicamente o banco de dados do FINBRA, que é um sistema de informações do Tesouro Nacional, que faz a compilação da execução financeira de todos os municípios brasileiros, todas as rubricas de despesa e também aponta todas as receitas que os municípios recebem. Então, ICMS, Fundo de Participação dos Municípios e também os royalties. Tá? E a gente também incorporou nesse banco de dados informações do IBGE, como a população, o PIB, porque todas essas informações elas precisam ser colocadas no modelo para fazer os devidos controles para que a gente possa extrair o efeito líquido isolado do recebimento dos royalties sobre os municípios brasileiros. Então, vamos aos resultados, né? Do ponto de vista do esforço tributário, essa que eu chamei de populismo tributário, apenas os royalties dos recursos hídricos apresentaram impacto nesse aspecto, tá? Então, os royalties dos recursos hídricos provocaram uma redução do esforço de tributação local em 0,08% para cada 1% do aumento de recebimento de royalties, assim que se lê esses números que estão na tabela. Tá? Então, para cada 1% de aumento do recebimento de qualquer um desses royalties, eu tenho esse impacto derivado ou lá no esforço, na arrecadação ou nas despesas. Foi surpreendente encontrar ali o esforço tributário aumentado no caso de minérios e petróleo. É difícil explicar por que teve esse impacto positivo, é mais fácil contar a história do impacto negativo, né? Mas, de qualquer maneira, o impacto foi detectado e isso é uma notícia boa. Os municípios brasileiros são frequentemente criticados por terem uma certa leniência com os tributos locais. Recebem somas muito voltosas de FPM, de ICMS e tendem a ser um pouco mais relaxados, lenientes com a tributação local. Para nossa surpresa, foi uma surpresa boa, não foi detectado nenhum impacto no aumento do gasto com pessoal ativo, com funcionalismo público. Então, isso foi um resultado positivo, importante, digno de nota. Na saúde e na educação, apenas os royalties do petróleo impactaram positivamente essas despesas, tá? São impactos bem modestos, né? Falando agora, tirando o chapéu de pesquisador e colocando o chapéu de cidadão falando. São impactos modestos, né? Para cada 1% do aumento dos royalties do petróleo, teve um aumento de 0,01% na saúde, 0,008% na educação. A gente, no debate, pode explorar um pouco mais o porquê desses impactos. E, finalmente, no investimento. E aqui, uma surpresa muito boa que a gente teve no estudo, e melhor ainda
pelos resultados que o Fábio apresentou agora há pouco, né? Ele, quando apresenta que na orçamentação, lembrando que a pesquisa do Fábio olha o momento anterior da execução financeira, ele olhou a orçamentação, né, a previsão orçamentária. A nossa pesquisa olhou a execução, mas foi uma surpresa positiva, né, encontrar essa conexão são dois achados que convergem, né? Então, os municípios tendem a colocar uma dotação orçamentária importante para investimentos, e quando a gente vai na execução financeira, os modelos econométricos capturaram esse efeito. Então, os royalties do minério, para cada 1% de royalties do minério, você tem 0,02 de investimento e 0,04 para recursos hídricos e petróleo. De novo, né, são impactos modestos, ainda mais levando em consideração a diferença de escala, né? Então, você recebe uma receita tão elevada como é a dos royalties, e a rubrica de investimento é só uma fração das despesas, né? Então, seria de se esperar, ou seria desejável que os impactos aqui fossem mais substanciais. Concordo com o que o Fábio colocou, essa questão da destinação nobre do uso dos royalties para pensar o futuro, para preparar os municípios para o inevitável, né? A gente tem vários municípios mineradores que vivem com essa inevitabilidade já no horizonte próximo, né? E essa preocupação, e agora o que vai acontecer e tal. Então, seria desejável que essa rubrica tivesse valores bem mais altos, né? Bom, já partindo para as conclusões e contribuição... só um detalhe, eu sempre me esqueço e tenho que voltar. Quando eu mostrei o mapa, ficou muito claro lá que havia uma hiperconcentração de recursos em poucos municípios, né? E aqui nesse modelo econométrico nós colocamos todos os municípios brasileiros, a execução financeira de todos os municípios e tal. Então, estão 5.700 municípios quase que o Brasil tem aqui nessa base de dados, nesses resultados. Mas lembra que eu tinha falado sobre a questão do grupo de controle e grupo de tratamento, né? Então, parece, quando a gente olha num primeiro momento, que existem dois grupos, né? Quem recebeu royalty e quem não recebeu royalty. Mas a realidade é que existe um espectro maior de opções aí, porque você tem os municípios que não receberam royalties, e no mundo dos municípios que recebeu royalty, você tem aquele que recebeu alguns milhares de reais, alguns milhões de reais, e municípios que receberam bilhões de reais. Então, nós tínhamos que tratar isso de alguma maneira. Então, voltando ao exemplo do remédio ou da vacina, é como se tivesse o pessoal que não tomou remédio, aí no grupo das pessoas que tomaram remédio, teve aquele que tomou 1 comprimido e aquele que tomou 100 comprimidos. Então, era preciso entender se a dosagem fazia efeito, tá? Então, nós fizemos no mesmo estudo um modelo econométrico auxiliar, e esse modelo econométrico mostrou que esses efeitos todos que estão aqui nessa tabela, eles são decorrentes basicamente dos grandes recebedores de royalties. Então, a dosagem importa muito aqui. Receber quantias modestas ou baixas de qualquer um desses 3 royalties aqui não gera qualquer impacto ou investimento ou em saúde e educação. Esses impactos aqui são integralmente decorrentes de altos volumes de recebimento de royalties, tá? Então, finalmente, conclusão e contribuição. Foram detectados impactos modestos, mas não desprezíveis. Eu digo não desprezíveis porque eles são estatisticamente consistentes, né? Então, são resultados válidos. E foi uma surpresa agradável ter encontrado impacto nos investimentos, não ter encontrado impacto no aumento do gasto com funcionalismo. Isso foi interessante. Acho que o IPEA deu uma contribuição muito importante para o debate, porque foi um trabalho inédito nesse aspecto. Foi o primeiro trabalho brasileiro ou mesmo estrangeiro sobre o caso brasileiro que fez um tratamento integrado do impacto simultâneo dos 3 royalties, já termino, sobre os municípios brasileiros, por aquelas razões que eu expliquei lá. E, em momento algum, eu preciso deixar isso claro, eu quero dizer que a atividade petrolífera, ou atividade mineradora, ou atividade de geração de energia elétrica para fins hídricos, elas são a mesma coisa. Essas atividades econômicas são, obviamente, muito distintas entre si, mas, do ponto de vista das finanças públicas municipais, os royalties que essas atividades econômicas geram, eles são praticamente idênticos, tá? Como
como todo irmão gêmeo, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. Então, esse tratamento integrado é importante. Eu mostrei lá mais de 1.000 municípios receberam combinações desses 3 royalties. É importante levar isso em consideração. E, finalmente, nós fizemos uma mensuração do efeito da dosagem do royalty, que era um outro fenômeno que meio que passava em branco nos trabalhos econométricos que a gente encontrou, porque eles tendem a fazer uma interpretação binária do processo. Recebe ou não recebe. E a escala e a dosagem, obviamente, importam, né? Bom, é isso. Obrigado. A apresentação acho que vai ser distribuída para a plateia e tudo, então tem o link para a íntegra do estudo lá no site do IPEA. E está meu e-mail, quem quiser me enviar alguma mensagem depois, fica à vontade. Obrigado. Muito bom conhecer esse estudo, Rafael. Inclusive, foi reconhecido pelo Prêmio do Tesouro Nacional. E tem aqui uma informação importante para nós. Acho que é para deixar claro aqui para a nossa audiência, nós estamos falando de despesa, nós não estamos falando de efetividade do gasto, né? Quer dizer, você detectou, e aí com a equipe, um aumento, um incremento nos investimentos, na educação e na saúde, nas despesas com educação, saúde e investimentos, né? Nós não estamos falando em qualidade do gasto, ou seja, se melhorou o indicador, se isso foi aplicado, é bom que isso fique claro, certo? Quer que eu fale rapidamente não, só para deixar claro para a audiência que a gente não está medindo isso. Isso. No debate a gente pode perfeito. Explorar um pouco mais esse aspecto. Maravilha. Muito bem, então falamos agora de transparência, falamos de despesas, né? Como é que os recursos, no fim das contas, são aplicados, e agora precisamos passar para o outro lado. Não por acaso, o Sérgio está aqui do meu lado, né, do outro lado, e nós vamos agora falar de receita, né, Sérgio? Como é que nós podemos olhar para essa discussão e o papel do TCU, estou vendo aqui já a sua apresentação, o papel do TCU nessa questão de acompanhamento da CEFEM, né? Como é que a gente pode entender melhor esse trabalho? Perfeito. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao IBRAM inicialmente pelo convite feito ao TCU, a oportunidade da gente trazer um pouco do que o tribunal faz em relação ao setor de mineração. E aqui a gente vai trazer um pouquinho do nosso trabalho, das nossas fiscalizações em relação à CEFEM. E eu vou tentar mostrar para os senhores e senhoras, para aqueles que não conhecem, né, o trabalho do tribunal, como a gente pode contribuir nessa discussão, né? Nós estamos falando aqui de transparência e aplicação dos recursos pelos municípios. E o Tribunal de Contas da União trabalha com recursos federais, mas eu vou tentar convencê-los que a gente tem sim muito a contribuir. Bom, então, hoje o Tribunal de Contas ele se estrutura em secretarias especializadas. A mineração se insere dentro da Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações. Então, nós trabalhamos com temas transversais como segurança e transição energética. Nós trabalhamos com temas relacionados à energia elétrica, energia nuclear, comunicações, petróleo, gás natural e mineração. E inserido dentro da secretaria, ainda mais, de forma mais especializada, nós temos auditoria especializada em petróleo, gás natural e mineração, tá? Que é onde eu estou lotado hoje e onde se insere a mineração. Dentro dessa nossa auditoria especializada, nós temos, por exemplo, como as nossas unidades jurisdicionadas, a Petrobras, a PPSA, a Agência Nacional de Petróleo, a ANM, né, a Agência Nacional de Mineração, o Serviço Geológico do Brasil e as secretarias correspondentes do Ministério de Minas e Energia. Tá? E a atuação do tribunal é em relação aos atos de gestão desses órgãos e entidades, ou seja, os atos de gestão, o desempenho, a execução orçamentária e financeira. Então, como eu comentei, né, o tribunal é um controle externo na esfera federal, faz isso através do acompanhamento da execução orçamentária e financeira da União e por meio, principalmente, de fiscalizações, né, ao nível contábil, financeiro, operacional, patrimonial, desses órgãos e dessas entidades. Bom, então fica
a pergunta, né, e a questão dos municípios, dos estados. Então, vou tentar esclarecer isso especificamente com relação à CEFEM. Bom, então, com relação à CEFEM, quando a gente considera as diversas fases, inicialmente em relação à arrecadação, à fiscalização, à cobrança e à distribuição dos recursos, isso tudo está sob a responsabilidade da Agência Nacional de Mineração, e a agência está sob a unidade jurisdicionada do tribunal, né? Então, o controle externo é feito pelo Tribunal de Contas da União, tá? Esse controle é um controle que a gente chama de controle de segunda ordem e visa principalmente avaliar a capacidade institucional da agência. A gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa capacidade institucional da agência e também a realização, o cumprimento dessas competências previstas para a agência com relação, por exemplo, à CEFEM, arrecadação, fiscalização e distribuição. Quando a gente passa para a aplicação dos recursos, o Tribunal de Contas ainda tem uma certa responsabilidade como controle externo. São os recursos que são distribuídos para a União, né? E como vocês já viram em diversos painéis, esses 10% da União hoje, 80% disso é contingenciado. Então, tem muito pouco a se controlar em termos de aplicação desses recursos da União, tá? Os recursos da ANM são contingenciados, do CETEM, né, é contingenciado. Então, muito pouca coisa chega a ser realmente executado no orçamento federal da CEFEM. Já os estados e municípios, que são 90%, esses recursos são receitas originárias desses entes, então, efetivamente, 90% é repassado aos estados e municípios. E aí o controle externo já é dos tribunais de contas dos estados, ou dos tribunais de contas dos municípios, no caso da Bahia, Pará e Goiás, né? Mas eles trabalham também com a mesma lógica de fiscalização e auditorias. Bom, aqui eu trago um histórico, um pouco do histórico do Tribunal de Contas da União em relação a fiscalizações com foco especificamente na CEFEM. E aqui eu estou falando de fiscalização e arrecadação da CEFEM, tá? Desde 2010, ou seja, com o antigo departamento, né, o DNPM, e até 2023, agora, recentemente, uma fiscalização que ainda não foi nem mesmo julgada, ainda está em plenário para julgamento. E o que eu posso falar, de modo resumido, é que, apesar de melhorias identificadas no processo da ANM, a gente ainda vê os mesmos problemas e as mesmas dificuldades. São fragilidades nos processos de cobrança, são fragilidades nos processos de fiscalização, ausência e falhas de sistemas informatizados que permitam a identificação de inadimplentes e da identificação daqueles que realmente não recolhem a CEFEM e desses valores, né? A ausência de sistemas que permitem a verificação dos valores realmente devidos de CEFEM, ausência de convênios com as secretarias de fazendas estaduais, por exemplo, também, um quadro muito reduzido de pessoal, e isso vem se perpetuando aí ao longo dos anos, tá? A gente o tribunal faz diversas determinações e recomendações para tentar endereçar essas irregularidades, essas fragilidades, mas o que a gente tem verificado é que existe essa baixa capacidade operacional e institucional da agência, dificulta muito que a própria agência consiga implementar esses pontos aí de melhoria e enfrentar essas fragilidades, tá? Então, nessas últimas fiscalizações, a gente tem tentado dar uma visibilidade maior para essa questão da fragilidades aí, da capacidade institucional da agência. Bom, agora falando um pouquinho dessa última fiscalização, como eu comentei, ela não foi julgada ainda, então eu não posso apresentar aqui todos os dados e os encaminhamentos que foram propostos. Isso, na verdade, depende do relator do processo e do que o plenário vai decidir, tá? Eu trago aqui alguns números. Esses números não são somente do nosso relatório de fiscalização, isso está lá no relatório de gestão da agência de 2023. Alguns números foram, inclusive, citados aqui na abertura do evento, tá? Mas eu acho importante reforçar
que é justamente para mostrar a capacidade de resposta da agência com relação aqui, especificamente a CEFEM, né? 4 fiscais, esse número pode ser 5 ou 6, mas isso não muda a realidade, né? 4 fiscais para fazer a fiscalização da CEFEM. Então, isso impacta, né, no número de fiscalizações realizadas. Somente 1% dos processos ativos de concessão de lavra foram fiscalizados em 2023, é um número muito pequeno, né? Em termos de passivo da CEFEM, 7 mil processos de cobrança pendentes de análise. Então, o risco de prescrição de créditos já constituídos é muito alto, e eu vou mostrar no slide seguinte que isso se concretizou, né, se concretiza. Mas temos aí uma capacidade lá da agência de somente 5 servidores trabalhando com relação à cobrança, à análise desses processos, tá? Então, ainda nessa fiscalização, a gente identificou, né, que a gente não conseguiu estimar o valor que deixou de ser arrecadado devido à inadimplência. Isso é grande parte devido aos próprios sistemas da ANM, que não permitem identificar esses inadimplentes, não de forma automática, isso deveria ser feito de forma manual, compulsando ali processo por processo, né, de forma manual. Também não é possível identificar pelos sistemas a real, o que realmente foi explorado, né, e, em termos fiscais, né, não existe convênios com a maioria da Secretaria de Fazendas estaduais para ter acesso às notas fiscais eletrônicas. Então, a gente não conseguiu fazer essa estimativa daqueles inadimplentes, né, no universo de títulos ativos. Com relação à prescrição, né, os processos de cobrança em andamento, ou seja, prescrição e decadência, a gente já conseguiu fazer algumas estimativas. Aí em 5 anos foram 4 bi, né, de receita potencial perdida devido à decadência e à prescrição. E uma receita potencial também devido à possibilidade de perda por prescrição aí. São processos pendentes de análise ainda da ordem de 20 bilhões em 5 anos. Então, 5 vezes maior do que aquilo que a gente identificou como perdido, né? E aqui somente para ilustrar um pouco, né, o impacto disso nos municípios, desses 4 bilhões, 3 bilhões seriam dos municípios e dos estados, né? E se a gente considerar aqueles 20 bi ali de risco potencial, né, nós estamos falando de uma perda 5 vezes maior. Bom, e para fechar, falando um pouquinho aqui dos trabalhos de andamento e planejados em relação à CEFEM, recentemente a gente concluiu um trabalho nos royalties do petróleo, que também está lá na nossa área, né? Esse trabalho está pendente de julgamento. Ele avaliou principalmente a concentração de recursos em alguns municípios, a segurança jurídica desses processos de distribuição, as regras de distribuição dos royalties de petróleo, elas são bem mais complexas do que as da CEFEM, então a litigância é muito maior, e também a questão da operacionalização da distribuição dos recursos feito pela Agência Nacional de Petróleo. A gente vai aproveitar essa experiência dessa fiscalização nos royalties de petróleo, vamos aplicá-la na CEFEM, ou seja, dentro da ANM, para verificar processos de cálculo, de distribuição, suporte dos recursos de TI, a transparência e a convergência entre os dados da agência e os constantes do CIAF. E, por fim, uma outra fiscalização, que eu conto até com a ajuda aqui dos colegas, né? A aplicação da CEFEM pelos estados, municípios e os órgãos federais. É uma fiscalização para ser realizada em conjunto com os tribunais de contas dos estados, dentro da rede integrar, a rede que congrega aí os tribunais de contas dos estados. Então, para ser feita junto, né, com os tribunais de contas em função, né, da receita originária dos estados e municípios, focando a transparência dos recursos, a aplicabilidade da resolução da ANM 71, que trata dos acordos de cooperação técnica da ANM junto aos entes subnacionais, e também as políticas de diversificação da economia municipal. Ou seja, tem tudo a ver com esse painel aqui, né? São os próximos trabalhos. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Coloco aí à disposição o telefone da nossa ouvidoria. Espero tê-los convencidos aí de que a gente tem sim, né, com relação à CEFEM, algo a contribuir, porque quando a gente fala da arrecadação e da fiscalização da arrecadação, na verdade, 90% desses recursos, na verdade, pertencem aos municípios e aos estados. Bom, é isso. Muito bom, Sérgio.
Uma pauta importante que o setor vem defendendo é o fortalecimento da ANM e essas sucessivas crises, né, que a gente observa tem que acabar. Então, o Sérgio aqui ilustrou muito a importância, não só a ANM, mas também o CETEM, né, com essa dificuldade que a gente já observou aqui, relatada pelo Sérgio. Mas eu ouvindo vocês, fico aqui com várias questões para que a gente aprofunde mais. Primeiro, quando nós falamos de problemas, né, apontados por você, Fábio, na padronização de plano de contas, portal de transparência, e o Rafael também apontando aqui qual foi a inflexão nas despesas diante do recurso o grande recurso, né, realmente chegou, incrementou a educação, incrementou o gasto em educação e saúde e no investimento. Eu fico pensando nas lacunas que a gente identifica do ponto de vista de legislação. E eu pergunto isso por quê? Porque no poder público, né, o que não está escrito não deve ser feito, né, tem que estar normatizado. E vocês que olham, né, para essa discussão a partir das normas, como é que nós podemos aprimorar a legislação para que esse efeito, Rafael, por exemplo, possa ser sentido? Como é que a gente pode perceber melhoras, né, nessa transparência do recurso e para que essa opacidade, né, nas suas palavras, Fábio, ela possa diminuir? Então, Sérgio, sobre o aspecto específico da transparência, eu não iria na linha de pensar em novos instrumentos legais, porque acho que a gente tem o suficiente para isso. Talvez no aumento da capacidade institucional. É importante essa fala porque para tirar um pouco uma visão maniqueísta assim sobre os municípios, porque nós não temos nenhum elemento metodológico nessa pesquisa ou prático que dê indícios de que a falta de transparência está vinculada à questão da corrupção, por exemplo, que é uma perspectiva natural, né? Ah, não é transparente porque tem corrupção. A gente não está dizendo que não tenha, mas não tem nenhum elemento objetivo que aponte nesse sentido. O que a gente tem objetivamente são elementos que apontam para a falta de capacidade institucional. Municípios pequenos, com corpo técnico pequeno e com deficiência de qualificação específica para lidar, por exemplo, com a peça orçamentária, para lidar, por exemplo, com a publicidade desses dados. Então, eu entendo que, no caso da transparência, talvez seja mais municipal especificamente, seja mais no sentido disso, fortalecimento institucional. Inclusive, um dos projetos que a gente tem buscado financiamento é um projeto para capacitação das pequenas prefeituras que lidam com a Cefem. A gente está, inclusive, com uma parceria com a Meto, que é a Agência de Mineração do Estado de Tocantins, para fazer essa capacitação com as prefeituras de lá. Então, é uma medida que a gente está propondo porque é importante capacitar. O que a gente pega assim, de objetivo desse caso, em conversa com prefeituras, tem prefeituras em que as pessoas que estão envolvidas com a parte orçamentária não têm conhecimento da peça orçamentária e dos aspectos da gestão pública do orçamento. Então, por falta de treinamento, eventualmente, salários incompatíveis com a responsabilidade, corpo técnico insuficiente em termos quantitativos também, não só qualitativos. Então, eu iria mais nessa linha, do ponto de vista da transparência, do que propriamente novos instrumentos legais ou regulamentação de instrumentos já existentes, entendeu? Rafael? Eu queria pegar o gancho, né, nessa fala do Fábio, quando ele aponta para a desestruturação do aparelho burocrático e de planejamento das prefeituras brasileiras, né? O Brasil tem um sistema federativo super complexo e essa excessiva atribuição de responsabilidades aos municípios brasileiros não veio acompanhada de uma estruturação de um corpo burocrático com qualidade técnica, de excelência, no conjunto dos municípios brasileiros, por motivos óbvios. O Brasil é um país em desenvolvimento que tem desafios tremendos. Então, tirando alguns poucos exemplos de municípios maiores, né, os municípios pequenos do Brasil, eles vivem da mão para a boca, né? Mesmo nesses que recebem royalties, como o Fábio mostrou no trabalho dele, você tem frustração de receita o tempo todo. São mercados que a gente está trabalhando aqui com alta volatilidade das cotações. Então, você no ano tem um boom de recursos, no outro ano você tem uma frustração enorme de recursos, né? E a população que vive nesses municípios, ela, com justiça, demanda bastante
do poder público local, porque é do seu direito, são cidadãos, trabalhadores, pagam tributos, enxergam na mineração, ou na atividade petrolífera, ou nas hidrelétricas, né, uma fonte de riqueza que nem sempre se reverte ao seu próprio bem-estar. Então, demandam muito e pressionam as prefeituras. E a gente, em fóruns como esse que a gente está aqui agora, a gente cobra muito das prefeituras que elas façam esse pensamento de longo prazo, pensamento do futuro, que eles se preparem para o inevitável daqui 30, 40 anos, 50 anos. Né? A gente frequentemente fala disso num contexto como esse que a gente falou agora aqui, de desestruturação burocrática, né, de falta de capacidade técnica nessa imensa quantidade de municípios brasileiros. Então, a gente fala de utilização de royalties nos municípios e nos governos estaduais, mas a discussão dos royalties no Brasil é uma discussão federal, ela é uma discussão nacional. Quem tem que pensar o futuro do país, pensando o horizonte, qual é o caminho que o país tem que perseguir e o que fazer com esse volume de recursos, né? Quem tem que pensar isso é a União. E de maneira, não me confundam, tá? Eu não estou querendo dizer que esse dinheiro tem que ser represado no Poder Federal. Não estou dizendo absolutamente nada disso. Estou dizendo que é preciso travar um debate em âmbito nacional. Eu apresentei no meu trabalho os impactos, aí eu caso com aquilo que você tinha perguntado anteriormente, né? O único dos royalties que tem impacto nas despesas de saúde e educação é o do petróleo. E isso não é por acaso. Dos 3 tipos de royalty, é o único que tem alguma vinculação dessas receitas com essas despesas de saúde e educação. Isso aconteceu no âmbito da discussão do pré-sal, quando o pré-sal foi descoberto. Aquela discussão, todo mundo se lembra, né? Ela ocorreu no plano federal. Claro que municípios e estados atuaram bastante no debate, mas foi um debate nacional. Não era um debate de Maricá ou Niterói, era um debate do Brasil. E o que ficou decidido ali é que uma fração dos royalties exclusivamente vinculados ao pré-sal deveria ter destinação específica para saúde e educação. E não é por outro caso que a gente detectou esses impactos aqui. Então, se nós queremos volumes maiores de recursos aplicados nas rubricas de investimento ou mesmo saúde e educação, o debate tem que subir para a esfera federal, o país tem que fazer um debate sobre isso, porque o Brasil tem uma agenda de investimentos a ser realizada nos próximos anos e baixos investimentos representam um grande gargalo do Brasil desde sempre. E esses royalties podem constituir uma solução importante para a formação de poupança agregada no país e direcionar investimentos para problemas da ordem do dia, como, por exemplo, a adaptação às mudanças climáticas. Naquela região petrolífera do Rio de Janeiro, ali tem deslizamento de terra e não sei o quê, por conta de chuva, não sei o quê, todo ano. Então, assim, jogar isso para uma prefeitura de 10 mil, 15 mil habitantes, que ela se preocupe com as mudanças climáticas nos próximos 10, 15 anos, é um pouco exagerado. Então, é preciso ter um regramento nacional, a União tem que trazer o debate para o plano nacional, fazer uma intermediação de um diálogo com os municípios brasileiros através do Congresso Nacional e estabelecer formas mais sofisticadas de aplicação desses recursos, trazendo, inclusive, inovações institucionais como a dos fundos soberanos, né? Eu tenho uma pequena crítica, eu já passo a palavra, não vou falar muito mais, mas eu acho a iniciativa dos fundos soberanos fantástica, mas ela do jeito que ela está caminhando, ela está caminhando para uma atomização. Então, cada município vai ter o seu fundinho soberano. E aí isso é um band-aid para um problema, para uma ferida maior, né? Então, a questão da reconversão produtiva, o acúmulo desses recursos e a agregação desses recursos para fazer projetos de impacto regional. Então, a gente está aqui perto do quadrilátero ferrífero, né? Qualquer solução que esses municípios venham a dar para o seu futuro, que parta de uma perspectiva individual de cada município, ela está fadada ao desperdício de recursos.
porque o quadrilátero é uma região, os municípios todos eles vivem uma realidade parecida. Então, a transição para o futuro, para uma economia que dependa menos do minério, quando ele fatalmente acabar, tem que ser uma solução pensada. E tudo aquilo que ultrapassa a esfera de um município, pegue um conjunto vasto de municípios e várias regiões do Brasil, precisa subir para a esfera federal, para a União, para ser debatida. Excelente. Posso contribuir, Sérgio? Por favor, por favor. Indo um pouco na linha, né, do que o Fábio comentou, e saindo um pouquinho ali da discussão aqui, que deve subir para o nível federal, uma boa parte do que pode ser feito, né, que a gente poderia considerar como uma lacuna, né, de legislação, poderia ser suprido, por exemplo, pelos tribunais de contas dos estados, com as instituições normativas, com as orientações. O TCE de Minas e o TCE do Pará, ele apresenta essas orientações, no sentido de, por exemplo, definir o que realmente deve ser apresentado, uniformizar o que deve ser apresentado nos portais de transparência com relação à CEFEM, por exemplo, tanto a questão da arrecadação como da aplicação. Como o Fábio falou, né, se o cidadão tiver que sair consultando a LOA, ele não vai conseguir a informação que ele quer. A informação tem que estar ali de consumo simples, de acesso fácil. E isso pode ser muito facilmente padronizado, uniformizado, customizado pelos tribunais de conta. E ele também pode dar a capacitação necessária para os municípios, né? É papel dele também fazer capacitar os gestores municipais nesse sentido. Então, eu vejo que essa questão da transparência da arrecadação do que o município arrecada, como ele utiliza, não é tão complicado assim. Tem sua facilidade de resolver. E em termos de inovação também, aí também no nível dos tribunais de contas, por exemplo, aplicativos, né, de acompanhamento hoje dos projetos, né, facilmente colocado também, criação de aplicativos e tudo mais. Então, assim, existe uma série de soluções hoje mais atuais e inovadoras que podem ser conduzidas pelos tribunais de contas e que aí não precisaria entrar num debate mais aprofundado no âmbito do legislativo, né? Muito bom, Sérgio. Bem, nós temos aqui dois setores comparados, né? Vocês trouxeram uma visão sobre petróleo e mineração. Dois setores altamente regulados, com aplicações bem definidas e constatações diferentes, né, sobre a aplicação. E eu queria entender um pouquinho dessa diferença que vocês detectaram. Quais são como é que a mineração pode aprender, né, com esse outro setor, o petróleo, se há alguma particularidade, alguma inovação, algo que nós possamos reconhecer que poderia ser benéfico para a nossa realidade da mineração? Bom, Sérgio, como eu disse, do ponto de vista das finanças públicas, eu entendo a diferenciação dos setores, né, e as peculiaridades que esses setores têm. O petróleo, a maior parte do petróleo brasileiro é explorado na plataforma continental, então no oceano e em terra você tem instalações industriais de apoio logístico, essas coisas também geram impactos nas localidades, né? Mas eu enfatizaria de novo aquele aspecto do que está escrito na lei, tá? O Fábio mencionou a lei eu esqueci o número da lei, mas isso foi a última lei que modificou a CEFEM, né? Ela trouxe uma coisa exótica, né, para o mundo legal, que é uma recomendação, uma lei que dá uma dica, né? Falou assim, ó, tá uma dica aí do que fazer com o dinheiro. Isso, né, é uma letra morta, assim, né? Porque, como a gente estava falando, a população ela fica no encalço da prefeitura com razão, assim. O cidadão ele tem todo o direito de demandar uma vida melhor e uma resposta mais pronta do poder público. E a prefeitura tem que lidar com restrições diversas, tem que lidar com grupos de pressão, tem que lidar com parlamento, tem que lidar com várias coisas, né? Então, assim, a vida não é fácil nas prefeituras brasileiras. No caso do petróleo, eu diria que o que mexeu naquela vinculação de receita ali, para mim, aquilo tá muito claro que é o dispositivo legal de vinculação de receita.
eu não sei dizer, eu não me arriscaria a dizer que a solução para o caso dos municípios mineradores para a CEFEM ou para a CEFUR seria simplesmente copiar essa lei e fazer uma vinculação e tal. Mas eu acho que a legislação do jeito que ela está hoje, ela é insuficiente para os anseios da população, claramente insuficiente. Pegando carona um pouco no que o Sérgio do TCU falou, ontem eu ouvi um colega aqui no palco dizendo uma coisa sobre a margem equatorial. E aí eu já fecho. Ele falou assim, a gente poderia aproveitar a provável exploração de petróleo na margem equatorial para fazer uma lei de royalties específica da margem equatorial. E eu pensando assim, não, o momento é de consolidação legislativa, consolidação legal, é a gente harmonizar a lei dos 3 royalties, ter regras similares de aplicação, ter regras similares de recolhimento, de distribuição e principalmente de destinação. Acho que é por aí que a gente deveria caminhar. E aí, de novo, o locus ideal para um debate desse é o locus federal, porque você envolve todo o país no debate e todo mundo vem a contribuir, né? Eu iria na mesma linha do Rafael. Nós fizemos recentemente uma fiscalização na distribuição dos royalties do petróleo, até comentei, né, ela não foi julgada ainda, mas falando assim de modo bem geral, se verificou aí a grande concentração em alguns municípios, né, dos recursos distribuídos, um nível muito grande de litigância e de judicialização dessa distribuição, e na área de petróleo isso realmente é um problema, né, porque a legislação de petróleo e distribuição é extremamente complexa. Como o Rafael falou, né, agora lá vai criar outra regra para essa distribuição, mas o que fica talvez, e também eu não sei se a resposta seria essa, mas eu acho que valeria a discussão, né, no legislativo em âmbito federal realmente, seria essa questão de talvez uma vinculação de uma parcela da CEFEM mais direcionada, né? Porque hoje a lei fala preferencialmente, ou seja, ela não preferencialmente não quer dizer muita coisa, né? Só tem só o impedimento ali que está valendo, na verdade, de pessoal. E mesmo assim, pelas regras orçamentárias hoje, pelos vasos comunicantes ali, ela também não impede muita coisa, né? Então, eu iria, assim, se tivesse alguma coisa para falar com relação ao aproveitamento da experiência do petróleo, seria essa, de manter as regras simples de distribuição da CEFEM, que é bem mais simples do que a de petróleo, né? E talvez estudar e discutir, né, levar para debate essa questão da vinculação de uma parte, né, de uma parcela dos royalties. Para incluir o Fábio aqui, tem várias questões interessantes aqui sobre a aplicação dos recursos, né? Primeiro, sobre as regras e papéis, né, na fiscalização, a quem cabe, como é que a gente pode conhecer mais, dar mais transparência a isso. Acho que vai ser uma intervenção breve de vocês, mas também como entender melhor, por exemplo, funcionamentos, né, desse fundo soberano, se ele pode funcionar como um fundo garantidor e, ao mesmo tempo, como é que a gente pode dar mais transparência a essa aplicação de recursos, Fábio? Pois é. Bom, essa questão da vinculação para mim é central também, né? Da redução da discricionalidade dessa receita, mas do ponto de vista da transparência, tem soluções simples, como o Sérgio estava apontando. Não é um desafio exatamente, por exemplo, não é um desafio tecnológico. Existem ferramentas hoje disponíveis da informação simples. Você fazer um Power BI, por exemplo, que traduza esses dados. Essa é uma proposta nossa. A gente tem uma proposta de projeto lá, o que falta é financiamento para a elaboração de uma plataforma digital com Power BI, que a gente faça a tradução desses dados, a síntese dos dados e apresente os dados de receita prevista e de execução orçamentária, que seria uma transparência de ponta a ponta. Inclusive, a gente elaborou a concepção de um aplicativo que as prefeituras poderiam adotar, que pudesse já referenciar as intervenções com a CEFEM. Olha, então, essa praça, esse hospital, o cara clica no aplicativo aqui, foi investido tantos milhões de CEFEM no ano tal. São soluções tecnicamente simples e que são do interesse da população e também do setor produtivo, porque o setor produtivo é que paga
os royalties. Então, acho que é do interesse dele também poder ter ferramentas que possam acompanhar a utilização dessas receitas, e tanto quanto para a população, por motivos óbvios. Então, as soluções estão aí. A gente não encontra um desafio intransponível para fazer isso. O que precisa é um pouco de vontade e, no nosso caso lá da pesquisa, especificamente, a gente são recursos mesmo. Inclusive, o CETEM, ele passa por essa dificuldade porque não recebe o repasse do 1,8 da CEFEM. Se a gente tivesse esse repasse, hoje teria um orçamento inimaginável no CETEM que a gente nunca teve acesso e poderia dar possibilidade para produzir muito mais conhecimento, tecnologia aplicada a isso. É por aí. Muito bom. Quer falar um pouquinho sobre o Fundo Soberano? Bom, eu não sou um conhecedor assim de instrumentos financeiros, né, não é minha área de pesquisa, mas eu conheci o pessoal que toca o Fórum Nacional dos Fundos Soberanos. E o que essas iniciativas estão fazendo é segmentando uma parcela dos royalties e colocando num fundo, como se fosse um fundo de previdência, digamos assim, né? E aí, esse fundo tem regras de aplicação que o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município vai definir e, em tese, é uma solução boa, porque ele vai formar esse fundo ele vai sendo aplicado, provavelmente nos títulos do Tesouro Nacional, ele vai rendendo juros, vai aumentando o bolo, e no futuro ele vai poder amortecer a queda, né, quando vier a debacle do setor. Mas cada município define suas regras. Então, assim, eu não vou citar especificamente nenhum, mas, assim, tem um desses fundos que ele meio que joga para o fundo despesas correntes do município. Então, o dinheiro vai para o fundo e o fundo, por exemplo, paga Niterói faz isso. e aí ele paga, eu acho que, passagem de graça para a população, passagem de ônibus de graça para a população. Assim, eu acho meritório essa questão do subsídio ao transporte público e tal, né? Mas percebam que isso vai de novo se afastando do princípio do royalty, que é a ponte para o futuro. Então, assim, são coisas meritórias, mas, de novo, você cria começa a virar, às vezes, uma coisa parafiscal. Então, assim, aí, de novo, eu não quero ser repetitivo, mas eu quero enfatizar isso. Fazer um debate nacional, estabelecer regras mais universais de aplicação, de formação desses fundos e, eventualmente, sugerir a formação de consórcios. Então, um fundo da região do quadrilátero, por exemplo, seria muito mais interessante do que no quadrilátero você ter lá 9, 10, 15, 20 fundos, cada um. São vários fundinhos, né? E aí você não tem o efeito sinérgico, né, da escala, do grande volume que gera. Excelente. Bem, queria agradecer a vocês, Sérgio, Rafael, Fábio, pelos esclarecimentos e pelas provocações, né? Acho que nós olhamos para a receita, despesa, discutimos aspecto, não chegamos na eficiência do gasto. Acho que o próximo painel aqui nós vamos debater legados, né? Eu acho que é uma oportunidade, então convido vocês a acompanharem o próximo painel e, sem dúvida, é uma agenda que precisa ser melhor trabalhada, com fortalecimento das instituições responsáveis, como a ANM, como o CETEM, enfim, e dando contribuições importantes para que elas sigam dando contribuições importantes, como o IPEA, o CETEM e o próprio TCU, são fundamentais aqui para a transparência e boa aplicação dos recursos. Então, muito obrigado e até breve.